Excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Presidente, apenas era só explicar que foi dito aí que eu vou falar a favor, mas não é isso. Eu escrevi aí porque eu não posso ficar aqui na casa. Então, eu preciso falar e preciso me retirar. Quero só explicar que as minhas coisas são muito retas e muito transparentes. Eu vou falar e já vou me retirar, tá? Não tem condição de ficar aqui. O PCdoB é um partido de oposição, né? É de oposição. Eu estou deputada nessa casa desde 2011, mas como cidadã sempre afirmei na minha arte que ações afirmativas são necessárias, porque todas as pessoas precisam viver com dignidade. Política social não é política para dar lucro. Política social é uma coisa que tem a ver com o bem viver da população, que tem a ver com as demandas do povo pobre, com as demandas da maioria da população do estado de São Paulo, inclusive. Fundações, autarquias, companhias, empresas, então, que têm como meta o fortalecimento, preservação de direitos da sociedade, não podem ser responsabilizadas pelo déficit milionário. Muitas empresas, inclusive foi dito ainda há pouco aqui pelo deputado Caio, muitas empresas, grandes empresas, elas são isentas, inclusive, de pagar impostos. Cansamos de fazer isso aqui na Assembleia. Ajuste fiscal, tendo que destruir órgãos públicos e de grandes necessidades do povo, também não dá para eu entender. O que eu estou escrevendo aqui, eu escrevi isso agora à tarde, eu acho que órgão público, são vários órgãos importantes, eles são de grande valia para o povo, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Como é que o governo ele quer interromper programas como Remédio Popular, Fundação Oncocentro, que a gente conheceu, inclusive, Instituto de Medicina Social e Criminologia, que é o IMESC. Aliás, eu quero ressaltar, deputada Janaína Pascoal, eu vi que Vossa Excelência está contra esse projeto, inclusive, por causa dessa questão, porque as pessoas, quando precisam fazer qualquer laudo em qualquer lugar, precisam ter dinheiro, e quem não tem, vai buscar recurso no IMESC. Então, eu quando digo que eu voto sempre a favor de pessoas que têm ideias conectadas com os anseios do povo, não é brincadeira. Meu problema com Vossa Excelência vem da questão da nossa presidente Dilma. Fora isso, a gente separa na hora que a gente vai falar as coisas aqui, tem que saber o que é certo e o que é errado. Eu acho que a sua posição nesse aspecto foi certa. Só queria publicamente falar isso para Vossa Excelência. O Caio falou aqui do ITESP. Eu queria dizer para ele que eu perdi a conta das vezes que eu estive lá no ITESP para falar sobre quilombolas, trabalhadores rurais, assentamentos. Fomos inúmeras vezes ao ITESP e nunca conseguimos entender porque há esse interesse de excluir o ITESP. Ele é muito, muito importante para os trabalhadores rurais. Então, a gente sabe o que é o ITESP, que foi dito aqui que aqui ninguém sabia que se tratava do ITESP. A gente sabe porque a gente esteve lá. Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. A necessidade da continuação do ITESP é porque os donos da terra eles vão fazer o que eles quiserem. Se acabar com o ITESP, aí vai virar uma farra, né? Porque a elite, ela tem um atraso de ideias. Ela acha que a questão escravagista ainda não acabou, sabe? Essa questão continua aí, firme e forte, tá? O ITESP é referência não só no Brasil, como em outros lugares também. Ele precisa ser fortalecido. Secretaria de Agricultura, para onde querem mandar o ITESP,
tem um problema muito sério para mim, porque ela dialoga com o agronegócio. Quem dialoga com o agronegócio não pode ser a favor do trabalhador rural. Quero deixar claro que eu não sou contra o agronegócio, porque ele também tem algumas questões que desenvolve o país, consegue fazer aí inúmeras exportações, e a gente não pode negar que o centro-oeste do Brasil tem dado um impulso, né, para esse país. Mas é preciso que se entenda o agronegócio, mas que se entenda também as pessoas que trabalham com a terra, as pessoas que precisam daquele espaço, precisam daquele terreno. Não dá para entender agronegócio com todo mundo querer derrubar lugares de trabalhadores para fazer pasto. Isso a gente não consegue entender. Não dá para entender que queiram tirar terras de povos indígenas. É inaceitável. Mas tudo isso está acontecendo no nosso país. Eu tenho muita dificuldade de saber como é que esse setor, que é o setor que estão querendo transferir aí do ITESP, vai dar continuidade para as outras coisas, entendeu? Vai dar continuidade a desenvolvimento de trabalhadores da terra. A gente não consegue entender como é que vai ser essa continuidade. Queria falar também sobre o CDHU, que eu fui falando por parte. Por que a gente sempre defendeu o CDHU? Simplesmente porque eu não tenho o menor constrangimento de dizer que fui moradora de BNH. A primeira condição que eu tive de dar uma casa para minha mãe foi através do BNH. E eu sei qual é a alegria que a gente sente quando consegue receber aquela chave do apartamento que vem sem piso, vem sem as coisas e tal, e a gente trabalha para poder construir. Então, querer acabar com o CDHU, que é a única forma que a pessoa tem de ter uma esperança de ter a sua casa, a sua moradia, eu acho uma grande covardia. Por quê? O interesse do quê? E é da exploração imobiliária, né? Todo mundo está querendo pegar todos os terrenos para levantar aí todas essas grandes torres que a gente tem visto aqui na cidade de São Paulo. Quando é perto de lugar de praia, é para construir os resorts, porque é interessante. Não é interessante deixar lá os ribeirinhas, as pessoas que cuidam, que vivem daquilo ali para sobreviver. Então, não dá para aceitar. Acho que é um retrocesso muito grande tirar a moradia de quem precisa. Tá? Tem um detalhe assim, super importante, que eu não sei se ele está aqui no plenário, o deputado Jorge do Carmo, eu ouvi ele falando outro dia, que eu fico às vezes assistindo. Como é que as pessoas vão ter os seus contratos interrompidos se eles passarem o CDHU para uma empresa qualquer privada? E quem tem carnê? O que é que faz com carnê? Rasga? Interrompe? É o grande sonho das pessoas, né? Ter a sua casa. A importância dessa companhia, eu estou falando do CDHU, é a questão do atendimento habitacional, que, na verdade, cuida não só de urbanização, como cuida da proteção ambiental e da cidadania às pessoas. Você pode ter o seu endereço. Então, acaba com a cidadania também. Instituto Florestal. O pessoal do Instituto Florestal nos procurou bem antes de acontecer tudo isso, né? Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. É um instituto que está, no meu entender, bastante avançado. É um instituto que, não sei porquê, também estão querendo, né, a sua extinção. Até porque ele é diferente da ação do governo, do governo federal. O governo federal, pelo contrário, está querendo acabar com o meio ambiente, acabar com tudo. A gente sabe disso. Não vou citar aqui o nome do ministro, porque eu não costumo citar nome de gente que eu não suporto, porque você está dando ibope para eles. Então, a gente não fala, todo mundo sabe quem é. A retirada de recursos das universidades. Outra coisa que nos incomoda muito, a gente que pertence à Comissão de Educação e Cultura, a gente sabe dessa luta que todos os professores, os cientistas, os psicólogos têm feito para que esses recursos não sejam retirados, até porque o superávit é para bolsas de estudo e também tem uma grande parte que é para as pesquisas.
E nesse momento de pandemia, a gente sabe que é necessário a pesquisa, que é necessário a presença não só dos pesquisadores, como também de toda a gente que é ligada à ciência. Se nós temos um governo que hoje em dia chuta a ciência, a gente acha ao contrário, a gente acha que a ciência tem que cada vez mais ser fortalecida até diante da situação real que o país está passando. O remanejamento. Remanejamento é transferência, né? Transferência de recursos. Porque essa palavra vai bater o remanejamento, mas a transferência de recursos das universidades para o tesouro estadual. Eu pergunto, mas esse tesouro já recebeu tanta coisa, inclusive a própria Assembleia Legislativa, os deputados, fizeram a sua parte, para que tudo fosse para o tesouro, para poder socorrer a situação da pandemia. MTU, transporte, mexe novamente com a população, porque trabalhadores e estudantes é que precisam desse transporte interestadual. Então, por que acabar com a MTU? É outra covardia, outra rasteira que está sendo dada. Eu acredito que todas as questões que incomodam os segmentos que acompanham o nosso mandato, eu procurei citar aqui, que nem tudo que está nesse projeto a gente entende, mas do que eu sei, do que eu posso comentar, que eu posso analisar, eu estou colocando. E quero dizer o seguinte: destruir empresa pública, destruir serviço público é uma coisa totalmente inaceitável, porque quando você fala que uma coisa é pública é porque o povo precisa daquilo. A gente não pode esquecer que, ano passado, o projeto de lei número 1, que foi aquele que acabou aí com uma série de empresas importantes para o Estado de São Paulo, nos pegou de surpresa. E esse projeto que chega agora também nos pega de surpresa, porque a gente está dentro de uma pandemia. Nós não esperávamos que fosse acontecer isso ontem aqui, né? Mesmo eu não podendo estar aqui na casa, eu hoje fiz questão de vir, estava falando com o deputado Enio Tato, deputado Barba também, deputada Bebel, que são pessoas que eu costumo falar via Zap, que eu estava fazendo tudo para poder ter condições de estar aqui. Vocês veem que eu estou falando até com dificuldade, porque essa máscara realmente ela é complicada. Eu pergunto o seguinte: a quem interessa o desmonte? Quem é que está interessado no desmonte dos organismos públicos? Só pode ser o segmento da iniciativa privada. Só eles se podem interessar. Porque a cada dia eles enriquecem mais. Cada dia eles ficam mais ricos, né? Em prejuízo da população pobre, em prejuízo dos profissionais extremamente capacitados que passaram nos concursos, são profissionais que fizeram concurso, estudaram, foram aprovados, estão diariamente atendendo a população carente. Então, a gente sabe que a aprovação desse projeto vai causar tudo isso. É importante que as pessoas tenham um pouco de sensibilidade, entendam que reforma administrativa pode ser interessante para o capital, mas não é interessante para o social, tá? Muitos estão preocupados com o capital. Esquece que ar puro e água potável é uma coisa muito importante. A deputada Mônica sabe disso, que é uma pessoa que luta muito pelo meio ambiente. Ar puro e água potável, a gente não pode viver sem isso. Se isso acabar, eu quero ver o dinheiro que vai poder comprar isso, não tem como, né? Vou terminar, senhor presidente, a minha fala usando, inclusive, uma coisa que eu ouvi uma vez do grupo Legião Urbana. Quando as estrelas começarem a cair, você diz para onde é que a gente vai fugir. Quando as estrelas começarem a cair, me diz para onde a gente vai fugir. Quero agradecer aos companheiros aí, companheiras, dizer para os senhores e para as senhoras que
direita e esquerda, nesse caso, não está no jogo. O que está no jogo é a sobrevivência, sabe, das pessoas. A gente aqui tem um comportamento de respeitar, entender e aceitar boas ideias, mas ideias que tenham a ver com a sobrevivência da população de São Paulo, principalmente os servidores públicos, porque serviço público não quer dizer vagabundagem, muito pelo contrário, quem é servidor público é trabalhador e quem é servidor público tem que ser respeitado. Sei que existem outros interesses, essa casa aqui também é recheada de pessoas que são ligadas ao empresariado, são ligadas aí a outros caminhos, mas os nossos caminhos são caminhos populares, são caminhos de comunidades, são caminhos de favelas, são caminhos, sabe, de gente que suou muito para chegar onde eu cheguei. Muito obrigado, senhor presidente.